Aserá, também conhecida como Asherá, é uma deusa mãe canaanita, presente na mitologia semita. Ela é mencionada em diversas fontes acadianas, como as Hatum, e nos registros hititas como as Erdu. É importante ressaltar que Aserá é uma divindade distinta da deusa ugarítica Astarte. Aserá é identificada como a rainha consorte de várias divindades, como o deus sumério Anu e o deus ugarítico Eu, que são as mais antigas divindades. Além disso, ela é mencionada como a consorte do deus Javé, adorado em Israel e Judá. Seu papel como consorte lhe confere uma posição de destaque no panteão dos deuses ugaríticos. No livro de Jeremias, escrito por volta de 628 a.C., faz-se referência a Aserá, ao mencionar a Rainha dos Céus, nos capítulos 7 versículo 18, e 44 versículo 22. Essas passagens relatam a prática de fazer bolos, em homenagem à Rainha dos Céus, e oferecer libações a outros deuses, o que provocava a ira de Javé. Como consequência, a terra se tornaria um deserto, amaldiçoada e sem habitantes. Nas chamadas grandes religiões abraâmicas, juntamente com Javé, também era adorada a deusa Aserá, às vezes chamada de Astarte, uma divindade doadora, similar à babilônica Ista, e à grega Astarte. Aserá era um arquétipo da divindade feminina, associada à lua, à terra, e a Vênus, símbolos de fertilidade e cuidado. Existem várias inscrições hebraicas que mencionam Javé e sua Aserá. Aserá era uma divindade idolatrada, considerada um símbolo de fertilidade no Antigo Oriente. Em alguns casos, seu nome foi traduzido como árvore sagrada. Relatos indicam que essa árvore era cortada e queimada fora do templo, uma ação tomada por certos governantes, que buscavam purificar o culto e se dedicar à adoração exclusiva de Javé. Os antigos israelitas eram politeístas, e apenas uma pequena porção adorava apenas um Deus. No entanto, o exílio de uma comunidade de elite, dentro de Judá e a destruição do Templo de Jerusalém em 586 a.C., levaram a uma visão universal do monoteísmo restrito, onde a adoração a um único Deus, Javé, se tornou predominante. Aserá, como deusa da fertilidade, era frequentemente associada a uma árvore, que era colocada nos pátios dos templos. Essa relação é registrada desde o século VIII a.C., na cidade de Mari, onde o termo árvore também era usado para se referir a Aserá. Alguns estudiosos encontraram uma conexão antiga entre Aserá e Eva, com base na coincidência de seus títulos em comum, como a mãe de todos os viventes, em Gênesis 3 versículo 20. Essa associação também é feita pela identificação com a deusa mãe Uri-Tebate. Além disso, há especulações de que a Shequina, um aspecto feminino de Javé, pode ser uma memória cultural ou uma continuidade de Aserá. Nas escrituras cristãs, a Shequina, ou Espírito Santo, é simbolizada por uma pomba, um símbolo amplamente presente nas religiões da deusa, também encontrado nos santuários dos templos hebraicos. Amuletos ugaríticos retratam uma miniatura da árvore da vida, que cresce no ventre de Aserá. Os postes de Aserá, que eram árvores ou pilares sagrados, são mencionados várias vezes na Bíblia hebraica, sendo traduzidos como postes sagrados, na Vulgata Latina. No Código Deuteronômico, esses postes de Aserá foram proibidos com a ordem de não se erguer um poste de madeira para Aserá, junto ao altar, que edificarem para o Senhor, seu Deus. Essa proibição indica que algumas pessoas estavam colocando os postes de Aserá ao lado dos altares dedicados a Javé. Uma referência bíblica significativa ocorre na lenda de Débora, uma governante de Israel que realizava seu julgamento sob uma árvore sagrada, que foi preservada ao longo das gerações. Os pilares funerários dos reis, mencionados em Ezequiel 43 versículo 9, provavelmente eram construídos de madeira sagrada, uma vez que o profeta os associa à prostituição. Assim como a pomba e a árvore, a leoa era um símbolo amplamente presente nas deusas do Antigo Oriente Médio. Representações de leões são encontradas na iconografia de Aserá,
incluindo o estande de culto, de Taanás do século X a.C., que também apresenta o tema da árvore. Uma ponta de flecha hebraica do século XI a.C. traz a inscrição serva da Dama de Leão. Durante o período que compreende o século X a.C., até o início do exílio em 586 a.C., o politeísmo era comum em Israel. Somente após a destruição do Templo de Jerusalém e o exílio é que a adoração a Javé se estabeleceu, e talvez tenha sido somente a partir da época dos Macabeus, no século II a.C., que o monoteísmo se tornou universal entre os judeus. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que Aserá foi adorada como a consorte de Javé, o Deus nacional de Israel. Há referências à adoração de múltiplos deuses pelos reis, como Salomão, que construiu templos para diversos deuses, e Josias, que é relatado como tendo destruído as estátuas de Aserá, no templo construído por Salomão para o Senhor, segundo Reis 23 versículo 14. O avô de Josias, Manassés, também ergueu uma dessas estátuas, segundo Reis 21 versículo 7. Após o exílio, as referências ao politeísmo foram fortemente modificadas nas escrituras judaicas. Por exemplo, Oséias critica uma deusa associada a árvores, cujo nome não é mencionado. A Rainha do Céu também é mencionada de forma anônima em Jeremias, apesar de ser amplamente reverenciada. Como testemunhado pelas mulheres de Jerusalém, continuaremos a fazer o que desejamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus, e apresentaremos sacrifícios a ela, assim como nós e nossos antepassados fizemos, assim como fizeram nossos reis e líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, prosperidade e felicidade. Jeremias 44 versículo 17. Outras evidências do culto a Aserá incluem uma combinação de iconografia e inscrições do século VIII a.C., descobertas em Kuntila Ajud, no deserto do norte do Sinai. Uma jarra encontrada exibe 3 figuras antropomórficas e várias inscrições. Essas inscrições fazem referência não apenas a Javé, mas também a El e Baal, sendo que 2 delas mencionam Javé de Samaria e sua Aserá, e Javé de Tema e sua Aserá. As menções a Samaria, capital do reino de Israel, e Tema, em Edom, sugerem que Javé possuía um templo em Samaria, levantando questionamentos sobre a relação entre Javé e Caus, o deus nacional de Edom. Foi sugerido que os israelitas poderiam considerar Aserá como a consorte de Baal, devido à ideologia anti-Aserá, introduzida pelos historiadores deuteronomistas, em um período posterior do reino. Vários estudiosos também propuseram uma relação entre a posição do Gra na corte real e a adoração ortodoxa ou não de Aserá. Uma inscrição sagrada que menciona Javé e sua Aserá apresenta a imagem de uma vaca alimentando seu bezerro. Além disso, numerosos amuletos cananeus, o livro de William Dever, intitulado Did God Have a Wife, apresenta evidências arqueológicas adicionais, que sustentam a visão de que Aserá desempenhava o papel de deusa. Na religião hebraica, Aserá era reverenciada principalmente por mulheres influentes, como a rainha mãe Maaca. Ela também era adorada dentro das casas, com ofertas feitas pelas matriarcas da família. Escavações arqueológicas mostraram espaços de altar em lares hebreus, e as estatuetas femininas da base de pilar estão relacionadas aos ídolos domésticos, mencionados na Bíblia. A religião cananeia e a idolatria hebraica são frequentemente descritas como cultos sexuais de fertilidade. Na cultura popular, associando-as à superstição primitiva, em vez de filosofia espiritual. A Bíblia hebraica também faz associações gráficas entre as religiões das deusas e a prostituição. Profetas como Jeremias e Oséias culpam as religiões da deusa por despertar o ciúme de Javé, e consideram isso como motivo para a destruição de Jerusalém. Embora a natureza exata dos ritos sexuais e de fertilidade permaneça incerta, é provável que tenham sido celebrados em Israel, assim como em outras sociedades antigas. Esses ritos geralmente envolviam mulheres de poder e influência, como Maaca.
O termo hebraico Kaditu, traduzido como prostitutas do templo, ou prostitutas do santuário, na verdade se refere a sacerdotisas ou sacerdotes. Se você curtiu o conteúdo e quer continuar recebendo mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. Além disso, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do canal e na criação de mais conteúdos relevantes para vocês. Até o próximo vídeo.